A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, discutiu com o também ministro Cássio Nunes Marques durante a análise do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que muda a composição do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Carmen é relatora do caso e defendeu em seu voto que o decreto deveria ser suspenso, considerando ser inconstitucional. Já em seu voto, Nunes Marques discordou da relatora e disse que os argumentos usados por ela abrem um precedente perigoso de retirar do presidente da República o poder para mudar a composição de órgãos semelhantes. A fala do magistrado gerou desconforto em Carmen, que rebateu o ministro. Receio é que este precedente iniba novos governos a ampliar a participação popular, já que, diante de eventual insucesso da medida, a mesma não poderá mais ser extinta. Afirmar que isso aqui seria um precedente no sentido de que o presidente da República estaria impedido em qualquer circunstância de mudar, especialmente para aumentar a democracia, porque amanhã ele não pode mudar, isso não existe no meu voto. E até onde eu pude compreender dos outros 3 votos já exarados, presidente, isso em nenhum momento foi cuidado. Essas situações são perigosas, porque quando se expõe isso, expõe quem votou até agora como se a gente estivesse fazendo uma barbaridade, que seria mesmo. Se eu estivesse dizendo que um presidente da República que tem a competência regulamentar infralegal não pode exercer, porque depois ele não pode mudar no sentido de modificar, alterar, ou aperfeiçoar ou diminuir uma ou outra forma de participação popular, realmente estaria alguma coisa em contradição absoluta com a Constituição. Não foi isso que eu disse. O que eu apenas registro é que eu não falei em momento nenhum que isso está no voto de ninguém, ele está no meu voto. Quando eu citei os exemplos, eu por 2 vezes repeti que iria me distanciar do caso dos autos a título de especulação, né? E agora me sinto muito feliz que o meu voto já serviu para trazer os esclarecedores pronunciamentos. Não, eu já tinha dito isso antes, então, ministro. Talvez eu não tenha sido clara. Fui clara ao afirmar exatamente. Não é nem o meu voto. É não se imaginar que é um precedente que poderia se constituir, como Vossa Excelência disse, um perigoso precedente. Nunes Marques foi o único ministro a votar contra a ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, travou um movimento da própria corte que tentava acusar o governo Jair Bolsonaro de omissão no combate ao desmatamento na Amazônia. Mendonça pediu vista de 2 processos que integram um conjunto de 7 ações relacionadas ao tema ambiental, logo após a ministra Carmen Lúcia votar contra o governo. Ela acusa o executivo de reduzir a fiscalização de crimes ambientais na região amazônica e de diminuir orçamentos destinados a ONGs que supostamente zelam pela proteção das florestas. No momento do pedido de vista, o ministro Alexandre de Moraes, que estava relaxado em seu assento, aparece no reflexo, aparentemente incrédulo com a oposição de André Mendonça. E sem prejuízo dos demais ministros em querendo antecipar seus votos, é um direito que tem, mas poder trazer alguma coisa que possa agregar, pouco importando se divergente ou não, mas sempre no espírito de agregar ao tratamento adequado da matéria. Bom, Aros, acho que a ministra Carmen Lúcia precisa pedir de volta aquele exemplar da Constituição que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Bolsonaro ali no ato de sua posse, porque eu acho que era o último, né? A interferência e a vontade de mudar a Constituição ao bel prazer ali da corte é inacreditável, né? Prerrogativas de outros poderes, do legislativo, do executivo, prerrogativas constitucionais, e a gente vê que o caminho seguido por essa corte ativista é esse, é tentar mudar, até legislar em aspectos que o Congresso não quer trazer, sobre o aborto, por exemplo. O Congresso não quer tocar nesse vespeiro, digamos assim, porque é um assunto polêmico, mas o STF já está ali pavimentando o caminho para legislar. Lula já vem mostrando exatamente o que ele espera desse tribunal, que ele chamou de extremamente acovardado, e o caminho vai ser esse, o Judiciário, a Suprema Corte, aí tentando legislar e tirar essas prerrogativas constitucionais de outros poderes.
os 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, eles podem até ser votos vencidos em muitas matérias, em muitos inquéritos ali e processos. Mas agora, pelo menos, o povo está ouvindo o contraditório e não aquela voz ativista, né, uníssona ali do plenário de 11 falando exatamente a mesma coisa, interferindo em outros poderes. Agora, pelo menos, há o contraditório. Então, o chat está me pedindo aqui para repetir, eu vou repetir, não custa nada. Essa eleição desse ano, o vencedor, o presidente eleito, indica mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal em 2023. É uma eleição que vai muito além de 4 anos. O próximo presidente da República vai indicar, no mínimo, 2 ministros do Supremo, o presidente do Banco Central, mais de 23 ministros aqui na esplanada dos ministérios, presidentes do BNDES, do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, ou seja, será uma eleição muito importante. Nesse caso específico do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques ficou isolado e é o voto certeiro. E veja que a ministra Carmen Lúcia queria mudar o voto dele. Ele teve falado, não, peraí, esse é o meu voto, eu estou falando do meu voto, não o seu voto. Apesar de relatora, o voto da ministra é como o voto dele, é um voto contra um voto. Eu vou simplificar bem essa história. O presidente da República pode demitir o diretor da Polícia Federal, Quem demite é quem contrata. Eu não conheço casos de pessoas que não pode contratar e que pode demitir, Essa é a razão lógica. E em jurídico se diz o seguinte, quem pode mais, pode menos. Se você pode nomear, você pode menos que demitir. Esse caso é específico porque se o presidente da República, através de um decreto, estabeleceu um conjunto de pessoas para estudar o meio ambiente, ou seja, um órgão consultivo, ele pode desfazer ou modificar o órgão. Se é regulamentado através de decreto e o presidente assinou o decreto, é o presidente que desfaz. E o Supremo está querendo tirar do Executivo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, essas funções próprias do Executivo. Eu nunca tinha visto um ministro, uma ministra, no caso, discordar com tanta deselegância de um voto que está sendo proferido. Vejam o que está acontecendo com o Supremo, quais são as consequências aí do predomínio do arbítrio. Eles fazem o que querem, então eles não admitem divergência. Agora eles não conseguem admitir divergências no próprio Supremo, que até recentemente tomava várias decisões importantes por 6-5, 7-4, agora não. Eles querem a unanimidade. O rosto fala, na televisão. A expressão do Alexandre de Moraes é de quem não admite discordância. Que os ministros não podem votar como querem, pelo menos 2 já estão apresentando o contraditório que, como lembrou a Ana, é muito revelador. Muito revelador. A exemplo da esquerda brasileira e seus asseclas, não é possível discordar. A Carmen Lúcia é um fenômeno interessante, isso é um caso aí para psicólogo, psiquiatra, sei lá, ela conversava toda noite, horas, com o pai. Tudo bem, não conhecia o pai, deve ter sido uma pessoa muito interessante. Aí morre o pai, ela começa a ofender a memória do pai com a escolha de substitutos que eu não desejaria que fosse pai do meu maior inimigo. Primeiro, Celso de Mello, pavão de Tatuí. Agora é o Gilmar Mendes, então ela ficou parecidíssima nas decisões com as que o Gilmar Mendes toma. Eu ouço a Carmen Lúcia e eu vejo ela falando e ouço a voz do Gilmar Mendes. Pois ela não disse o cala-boca já morreu? Pois ela que se cale enquanto outro ministro pronuncia o seu voto.